I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Mídia História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre a Revolução de Veludo lá na Tchecoslováquia. Mas, para isso, eu também irei abordar brevemente a Primavera de Praga. Então, basicamente, será um episódio para falar sobre a queda do regime socialista pró-União Soviética na Tchecoslováquia. Mas, como sempre, antes de começar, eu quero deixar aqui o meu agradecimento à querida Tatá, que financia o podcast, e lembrar que você pode fazer o mesmo pelo meio do nosso Apoia-se. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. A história da Tchecoslováquia se inicia com o fim da Grande Guerra. O momento no qual o Império Austro-Húngaro, que luta ao lado da Alemanha e perde a guerra, é desmembrado, dando origem a diversos países, como a Tchecoslováquia, composta pela parte povoada pelos tchecos da Boêmia e Morávia, e a Eslováquia, habitada pelo povo eslovaco. Eram povos diferentes, mas tinha uma proximidade étnico-cultural que permitia a sua coexistência pacífica. E a sua existência como país independente durou de 1918, quando ela foi declarada, até 1938, ano no qual a Alemanha nazista ocupa a região dos Sudetos na Tchecoslováquia. A desculpa alemã era que queria unir os povos germânicos, os povos alemães. E os Sudetos, de fato, tinham uma grande presença de povos alemães. Mas, mais do que isso, o verdadeiro interesse era na indústria de ferro, na indústria de base na região. A França e o Reino Unido em nenhum momento condenaram a anexação, pelo contrário, esfaquearam a Tchecoslováquia pelas costas, permitindo essa anexação. Eu falo sobre isso no episódio 97, A Paz Não Duradoura. Vale a pena escutar para entender um pouco mais sobre esse contexto, que é inclusive um dos contextos que leva à Segunda Guerra Mundial. E o fato é que, além dessa ocupação, o país se torna um protetorado da Alemanha até ser totalmente anexado em 1939. E sendo que ele ficou totalmente subordinado, totalmente ocupado pela Alemanha até ser libertado pelo Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, os socialistas, que inclusive ganharam muita força com a Segunda Guerra Mundial, já que foram socialistas que libertaram, já foram soviéticos que libertaram o país, realizaram um golpe de Estado contando com o apoio da União Soviética e formaram, obviamente, por conta disso, um governo pró-União Soviética, pró-URSS. Logo no começo, já foi um regime marcado pela perseguição política à oposição, que foi perseguida, atacada e talvez proibida. Mas o país se viu fragilizado na década de 60 por conta de uma crise econômica. O governo pró-União Soviética do Antonin Novotny realizou algumas reformas limitadas, como, por exemplo, a tentativa de emplacar uma economia mista, no lugar totalmente mudado para o Estado, mas nada funcionou. Ele chega a perder o seu cargo e é substituído por Alexander Dubček. Igual esse nome porque será de extrema importância. Por quê? Porque Alexander realizou as reformas conhecidas pela busca do, abre aspas, socialismo com feições humanas, ou socialismo mais humanitário, mais humano. Ele realizou uma série de reformas para gerar liberdades políticas e civis, buscando uma redemocratização, uma igualdade entre a Eslováquia e a Tchequia, na nova federação. Foi criada uma Assembleia Nacional que essa sim comandaria as decisões do país, não mais seria o partido. O judiciário foi independente. E esse momento
que também é marcado pelo surgimento de grupos civis, novos partidos, foi chamado de Primavera de Praga, uma referência à Primavera dos Povos, lá no século XIX, 1848, e a ideia de primavera é da luta, de revoluções sociais ou políticas contra estruturas autoritárias, na época absolutistas, no caso da da Primavera de Praga, contra um regime autoritário socialista. Obviamente, o governo soviético não ia aceitar isso de bom grado. Tanto que a União Soviética passou a pressionar o Dubček, chegando até mesmo a o acusar de permitir que um clima de contra-revolução se formasse. Vai lembrar que os países, os governos socialistas, são criados em quase toda sua totalidade por meio de revoltas, por meio de revoluções. Por isso a ideia de contra-revolução. Dubček acreditava que conseguiria manter as reformas e quando se mantinha próximo do bloco socialista, mas em 20 de agosto de 1968, o exército soviético invadiu a Tchecoslováquia com o objetivo de acabar com a Primavera de Praga. Dubček e outros líderes são presos e levados a Moscou, e a população tentou resistir, o que a gente chama de resistência passiva. Em nenhum momento eles atacaram, entraram em confronto, apenas não seguiram as regras impostas pelos invasores. Inclusive, vai ressaltar que enquanto acontecia a invasão, o Congresso do Partido Comunista chegou a eleger um governo pró-Dubček para comandar o país. Depois de uma semana, os presos retornaram para a Tchecoslováquia com a triste notícia de que os militares da União Soviética ficariam no país por tempo indeterminado. E, para piorar a situação, as reformas sociais e políticas seriam desfeitas. A Primavera de Praga chegou ao fim e socialistas da linha dura assumiram o poder com a eleição, que eu acabei de falar, sendo declarada nula, declarada inválida. Lembrando que essa ideia de linha dura são de políticos, de militares muito voltados para a repressão, para a violência, para manter a estabilidade do país, manter a ordem. E dá também para traçar um paralelo com os militares da linha dura aqui da nossa ditadura militar brasileira. Ao mesmo tempo, o país foi transformado em uma república federal composta da República Socialista Tcheca e da República Socialista Eslovaca, cada um com seu parlamento, seu governo, mas unidos sobre um único país, sobre um representante da Tchecoslováquia. Não é algo muito diferente da União Soviética. A União Soviética, o próprio nome já disse, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram repúblicas soviéticas, cada um com as suas regras, com a sua constituição, com seus líderes, que se uniram em um grande país, em um grande Estado supranacional, comandado pelo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, como, por exemplo, Stalin, Gorbachev, Brezhnev, por aí vai. Por fim, nesse momento, o poder caiu nas mãos do USAC, mas, na prática, o país continuou enfrentando problemas econômicos e sociais. Mas vai também ressaltar que a Tchecoslováquia se tornou um dos países com maior repressão política do bloco socialista, dos aliados à União Soviética. Isso duraria até a década de 80, quando uma onda de revolta popular e pró-democracia tomou conta do leste europeu. Vale ressaltar que não necessariamente o socialismo será ditatorial, mas no caso do leste europeu, em sua grande maioria, se não em sua totalidade, era ditatorial. Não é à toa que essa onda que varre o leste europeu culmina, inclusive, com a queda da União Soviética. No início de 1989, milhares de pessoas foram às ruas para lembrar Jan Palach, um jovem que cometeu suicídio em protesto à invasão do país pela União Soviética há 21 anos antes. A polícia usou da violência para reprimir a manifestação, prendendo centenas com vários condenados na justiça por agirem contra o governo. Em junho, uma nova manifestação ocorreu no aniversário da Primavera de Praga e novamente a polícia foi para a rua bater de frente contra os manifestantes e perder centenas. Apesar dessa reação violenta do governo, ela não conseguia acabar com a revolta, acabar com a manifestação. Se me permitem citar aqui o V de Vingança, a obra e o filme, ideias são a provas de bala, no sentido de que uma ideia, uma ideologia dificilmente será destruída
por meio da violência. Dificilmente nós conseguiremos, por meio da violência, acabar numa manifestação popular, no caso da Tchecoslováquia. E não é à toa que em 17 de novembro tem início a Revolução de Veludo, com uma manifestação em lembrança a John Opletal, um estudante assassinado pelos nazistas, que levou 20 mil manifestantes à rua com frases não apenas de lembrança à vítima do nazismo, mas também contra o governo autoritário. Novamente, centenas foram presos. Mas agora, 2 dias depois, em 19 de novembro, 200 mil pessoas protestaram contra a violência. Esse número foi grande, porque nos anos anteriores, apesar do autoritarismo, da violência, da repressão, grupos clandestinos, ilegais, conseguiram se organizar e criar manifestos, criar suas ideias. O medo de uma escalada de violência forçou o governo a ceder e a negociar. Em 26 de novembro, quase 500.000 de manifestantes foram às ruas e em 27, 60% dos trabalhadores da Tchecoslováquia paralisaram em uma greve de 2 horas em apoio a manifestações que ocorriam em diversas cidades do país. A situação era insustentável. Em dezembro, uma coalizão política foi formada por comunistas e não comunistas, com o SAC renunciando à presidência, o Marian Kalfa passando a comandar essa coalizão e o multipartidarismo sendo restaurado na Tchecoslováquia. Uma eleição foi realizada elegendo Václav Havel de forma unânime e, na eleição legislativa, os não comunistas conseguiram a maioria do parlamento. Na prática, a Revolução de Veludo conseguiu derrubar o regime socialista da Tchecoslováquia. E você pode estar pensando, por que esse nome? A ideia é de que foi uma revolução que foi capaz de derrubar um regime sem derramar uma gota de sangue. No sentido de que houveram vítimas, houveram pessoas agredidas, mas ninguém morreu, ninguém ficou gravemente ferido. Por isso, a Revolução de Veludo. Mas aí vem uma questão interessante. Com a queda do regime socialista, surgiu uma disputa entre eslovacos e tchecos de como o país iria adotar o capitalismo oficialmente. Essa disputa surgiu porque os tchecos queriam uma privatização rápida, enquanto os eslovacos queriam algo mais gradual. A situação piorou quando líderes eleitos para cada ente da federação, para a Tchecoslováquia, para a República Tcheca e para a Eslováquia, tinham visões diferentes e opostas. Negociações foram realizadas e isso levou, em novembro de 1992, a uma eleição que terminou, ou que aprovou, a divisão do país entre a Eslováquia e a República Tcheca, ou atualmente apenas Tchequia. Assim como a Revolução de Veludo, nós temos agora o divórcio de Veludo. A ideia de que a Tchecoslováquia se separou sem derramar uma gota de sangue. Algo muito importante de ser destacado, já que na mesma época estava acontecendo a guerra civil na Iugoslávia, que desmembraria a Iugoslávia em diversos países e seria marcada por perseguições por limpeza étnica. Certo ponto, a Tchecoslováquia, os povos tchecos, os povos eslovacos, podem ser vistos como exemplos de como o povo pode se unir para conseguir mudanças que deseja na sociedade, mesmo sem pegar em armas, mesmo sem partir para a violência. E mais do que isso, mostra que o povo unido é capaz de dobrar, de vencer até mesmo violentos e autoritários governos. Não é à toa que 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, nós temos a Primavera Árabe que varre os países árabes do Oriente Médio e do Norte da África, levando a grandes mudanças sociais, mas isso fica para um próximo episódio. Eu agradeço a todo mundo que escutou por estar aqui. Convido vocês a nos seguir no Instagram, Twitter, Facebook, Blue Sky e TikTok para estar sempre por dentro quando um novo episódio for publicado. E lembro você ainda que no nosso Instagram você encontra o nosso Apoia-se, para você que tem condições e interesse financiar o podcast, que é ajudando a manter o programa no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e
outros episódios, os amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha que possa gostar, entender um pouco mais sobre esse tema ou sobre história no todo. E, no mais, espero que tenham gostado do episódio, espero que tenham entendido e vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.